o Salmo de número 1. Lembrando que o apóstolo Paulo falou para Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para educar, enfim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, então toda a escritura é proveitosa. Não podemos de forma alguma menosprezar as escrituras, mesmo que nos Salmos nós encontramos algumas experiências narradas pelos escritores, algumas experiências vividas por eles, mas são inspirados também todos os salmos que nós temos aqui nesse volume de 66 livros, e aqui nós encontramos orientações para as nossas vidas. Nós vamos ler então no Salmo número 1, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui no versículo 6, a princípio, que o Senhor nos ajude com esse salmo. Amém. Quando nós lemos as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vamos encontrar várias comparações, várias figuras. E aqui nós temos uma delas, que é uma figura de um homem comparado com uma árvore. Um homem comparado com uma árvore. E nós sabemos o benefício que tem uma árvore cheia de folhas. Principalmente se uma árvore for frutífera, então o benefício é maior. E aqui nós lemos a respeito de um homem que o Espírito Santo permite que o escritor compare um homem temente a Deus como uma árvore frutífera, uma árvore que foi plantada, não uma árvore que nasceu de qualquer maneira. E para se plantar uma árvore depende do solo, principalmente se for uma árvore frutífera, depende de plantar da forma correta, depende da profundidade das raízes. E de vez em quando nós vamos encontrar comparações de pessoas com árvores, como no Salmo 92 também nós temos uma comparação do justo, como uma palmeira, como o cedro do Líbano. E a gente sabe que uma palmeira cresce sempre para cima, sempre direcionada para os céus. Uma palmeira, dificilmente ela cai com os vendavais. Uma palmeira tem raízes profundas, e a palmeira, se for o coqueiro, então a gente sabe os benefícios que um coqueiro tem para as pessoas. O quanto benefício tem um coco, com a sua água, com a sua polpa, com a sua fibra,
tudo pode ser aproveitado de uma palmeira, e assim as árvores são muito proveitosas nessa casa aqui. Nós só vemos material da árvore aqui, nos bancos. Em cima nós temos ferros, nós temos concreto, mas a maioria das casas precisam das árvores para cobertura, para madeiramento. Aqui tem um produto de uma árvore também, aqui um púlpito, e todos nós somos beneficiados pelas árvores. E nós temos aqui o salmista falando sobre a bem-aventurança de um homem, e depois então esse homem ele é comparado com uma árvore, digamos assim, no seu produto, na sua beleza, nas suas raízes, nas suas folhas. Todos nós sabemos também que as folhas produzem remédios. Quantas pessoas andam longe atrás de uma árvore que tenha folhas, tenha remédios para combater enfermidades. E aqui nós temos então a comparação de um homem que, sendo ele plantado como uma árvore, ele vai produzir frutos na estação própria. E a gente sabe que uma árvore plantada próxima das águas, praticamente é impossível que ela vai ter as folhas secas, vai ter as folhas murchas, porque o tronco da árvore ela está sugando a seiva da terra, os benefícios que a terra tem para a árvore. Se essa árvore está plantada de forma correta, se as suas raízes estão usufruindo das fontes, das águas, essa árvore vai ser benéfica o tempo inteiro. Alguns irmãos aqui, pelo menos o Genesi, o Moamilton e eu, conhecemos o Amazonas, e ali a gente se encanta ao ver tantas árvores frutíferas. Me lembro que quando estive lá fiquei admirado com o pé de ingá, como também o cupuaçu e assim por diante. Quanto benefício tem aquelas árvores que usufruem da água do rio Amazonas, quanto benefício para o próprio estado, quanto benefício para a medicina, assim por diante. Quantas pessoas andam correndo também atrás de um pé de babosa para usufruir da sua medicação, do seu benefício e assim por diante. E o Senhor faz comparações, portanto, de homens com árvores. Aqui nós temos, por exemplo, esse caso aqui. No livro do profeta Isaías, o Senhor comparou a nação de Israel com uma plantação de uvas. E assim por diante nós vamos encontrando várias comparações de pessoas com árvores. E essas comparações, essas semelhanças, ensinam muitas lições para nós, nos levam a olhar o exemplo, ou talvez a figura, e assim nós fixamos mais em nossa mente, no nosso coração, essas lições. E o salmista está falando aqui sobre o conceito da felicidade. A cada dia que se passa, as pessoas andam procurando ser felizes. E quando não tinha a tecnologia que hoje nós temos, nós achávamos que quando nós tivéssemos a tecnologia, nós seríamos mais felizes. Eu me lembro que numa ida para Curitiba, alguns anos atrás, tinha um outdoor e estava escrito: daqui a pouco, daqui uns meses, daqui uns anos, você vai conseguir falar com uma pessoa e vê-la ao mesmo tempo. A gente só ouvia, né, a gente só falava, só ouvia as vozes das pessoas, não tínhamos o benefício da imagem ao mesmo tempo com a fala. Imaginei, isso vai demorar muito, mas chegou o benefício que tanto era esperado, mas a felicidade que tanto era esperada pelo benefício da tecnologia, nem tanto. Aliás, muito pelo contrário. Tem sido dito que muitas pessoas não sabem mais viver sem o aparelho. Algumas crianças estão tão viciadas no aparelho celular, na tecnologia, que elas não sabem mais conversar
não sabem mais dialogar, elas não conseguem viver uma vida normal, comum, brincando, se não tiver um aparelho de celular na mão para entretê-los. Isso não tem trazido tanto benefício assim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui o salmista está dizendo sobre o que é felicidade, o que é um homem feliz. E ele começa contando sobre o aspecto negativo da felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então pode-se dizer que a felicidade ela está associada a conselhos que não são dos ímpios. A felicidade nossa está baseada em conselhos que não são dos homens ímpios. Os homens ímpios dão conselhos também. O salmista, no Salmo 73, o Asaf, ele fica indignado com os ímpios, como os ímpios prosperam, como as palavras dos ímpios são engolidas, como quando uma pessoa está com sede e bebe um copo de água fria. Então o salmista fala que as palavras dos ímpios, às vezes, elas são valorizadas como grandes goles que as pessoas dão para saciar a sede. E às vezes isso não é com respeito à palavra de Deus. Então aqui nós temos esses dois lados do conselho dos ímpios, nós temos aqui a lei do Senhor. De um lado estão os conselhos dos ímpios, do outro lado estão as leis do Senhor. E é para a lei do Senhor que o salmista indica que dela vem a felicidade no que diz respeito ao ler e ao meditar nas leis do Senhor. Ele diz aqui que a felicidade de um homem não está, no primeiro versículo, no conselho dos ímpios, também ela não está em se deter no caminho dos pecadores, também a felicidade não está no assentar na roda dos escarnecedores. E realmente, quando nós pensamos lá no primeiro livro da Bíblia, quando Deus chamou Abraão, o sobrinho de Abraão saiu e foi junto com ele. E chegou num determinado lugar, o sobrinho de Abraão, Ló, ele olhou para as campinas, para as terras, e ele foi para lá. E ele foi para uma cidade chamada Sodoma, e ele chegou a sentar-se, digamos assim, na roda dos escarnecedores, porque o Ló se tornou um homem que se assentava junto com os outros daquela cidade. E Ló talvez pensava que ele seria muito feliz se ele fosse para aquele lugar que tinha uma campina muito bonita, que tinha muitos pastos para o gado, que tinha uma planície de encher os olhos. E ele então foi para lá. Mas passado alguns anos, o Ló casou-se lá naquela cidade de Sodoma, teve 2 filhas, e depois, quando o nosso Deus não estava mais suportando os pecados de Sodoma e Gomorra, o nosso Deus determinou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão lembrou-se de Ló, lembrou-se da família do seu sobrinho, ele intercedeu a Deus por eles, pela família do seu sobrinho, pelo seu sobrinho, digamos assim. Ele foi diminuindo o número de pessoas que estivessem na cidade e que com isso a cidade pudesse ser poupada. Mas a cidade não foi poupada. De repente, Deus determinou que as pessoas saíssem de lá. E um anjo chegou lá e falou: vamos sair daqui. E Ló e a esposa dele, suas 2 filhas, começaram a sair. Mas a mulher de Ló não aguentou, e ela olhou para trás, e ela deve ter pensado: aqui foi toda a minha vida, aqui eu constituí meu casamento, aqui eu constituí a minha família, eu tenho 2 filhas. Mas para Ló não era o lugar certo, talvez pudesse ser para a mulher dele, mas para Ló, que era um servo de Deus, chamado até o justo Ló, ele saiu. A mulher dele olhou para trás, e ela tornou-se numa estátua de sal, e ele conseguiu chegar do lado de lá. Mas as suas 2 filhas, que não queriam que
se perdesse a geração, o sobrenome, a genealogia. Elas deram de beber para o pai, e ele ficou bêbado, e ele teve um filho com uma numa noite, deitou-se com uma, depois na outra noite deitou-se com outra, e aí vieram depois duas famílias, duas raças de pessoas que se tornaram uma nação que prejudicou muito o povo de Israel. Porque Ló foi parar naquele lugar, porque os olhos dele alcançaram somente a planície. Enquanto Abraão olhava para cima, olhava para Deus, olhava para os céus, o Ló olhou para outro lugar. E aí o Ló, passado alguns anos, teve aquela desventura de sair viúvo da cidade de Sodoma e Gomorra, e depois cometer o pecado de incesto com as suas filhas. Isso ficou uma marca muito triste, uma linha vermelha de negatividade na história de Ló. Então, quando nós olhamos para esse salmo aqui, nós temos que admitir que realmente a felicidade de um homem, a felicidade de uma mulher, ela está baseada na palavra de Deus. E aqui o salmista disse que o homem feliz, ele diz o versículo 2, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o conceito da felicidade. A felicidade, portanto, ela vem de Deus, ela vem das instruções de Deus, ela vem do coração de Deus, porque a lei de Deus, ela vem do coração de Deus para o povo. E aqui então nós cremos que ainda não tinha as escrituras do Novo Testamento que hoje nós temos, mas mesmo a lei de Deus, ela ensina o caminho de sair fora da pecaminosidade. Mas agora, hoje, por exemplo, hoje nós temos tanto o livro dos Salmos, nós temos os profetas, nós temos as cartas, nós temos os evangelhos, nós temos 66 livros. Naquela época o salmista não tinha tudo isso, e ele está dizendo que a felicidade do homem está baseada então na palavra de Deus, na lei de Deus, nos conselhos de Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ou seja, a minha caminhada não será junto com os ímpios. Aqui, como diz o versículo 1, ele não anda no conselho dos ímpios, mas ele anda iluminado pelas escrituras, iluminado pela palavra de Deus. E às vezes nós passamos um bom tempo, ou vários dias da semana, sem ler e sem meditar na lei de Deus, sem ler e sem meditar na palavra de Deus. E quando nós deixamos de ler, deixamos de meditar na palavra de Deus, nós estamos nos expondo aos conselhos dos ímpios. Nós estamos nos expondo a ficar no caminho dos pecadores, ou a deter-nos no caminho dos pecadores. Corremos o risco de assentarmos na roda dos escarnecedores. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso. O Senhor Jesus Cristo já tinha avisado para Pedro. O Senhor Jesus Cristo já tinha falado para Pedro em Lucas: Satanás pediu para cirandar vocês, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, quando ele entregou-se nas mãos dos homens ímpios, o apóstolo Pedro ficou assentado numa roda de escarnecedores, aquecendo-se por causa do frio da noite. Pedro foi muito infeliz, apesar de ter sentado muito pouco ali. Pedro foi muito infeliz ao sentar-se ali. Diz o texto depois que Pedro chorou amargamente. E realmente, a roda dos escarnecedores, o muito que ela pode proporcionar, talvez seja uma alegria momentânea, mas depois ela vai proporcionar um choro amargo.
porque não é o lugar ideal para nos assentarmos. A roda dos escarnecedores não é espaço para o Filho de Deus. E lá estava Pedro assentado na roda dos escarnecedores. Felizmente o apóstolo Pedro chorou de tristeza por ter dito que ele nem conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu nem sei do que vocês estão falando. Então, quando nós olhamos aqui para as Escrituras, esse texto que nós já conhecemos, nós estamos refrescando a nossa mente com a verdade da palavra de Deus para a nossa felicidade. Quantos jovens, rapazes e moças acham que ser felizes é sair como o filho pródigo, é sair de casa, é não ficar mais debaixo dos conselhos dos pais. E pais piedosos têm visto seus filhos saindo por aí afora para buscar conselhos em outros lugares, para sentar-se na roda dos escarnecedores, para deter-se no caminho dos pecadores. Com muita tristeza temos que admitir que o que muitas vezes aguarda esses filhos, não é alegria lá na frente, não é felicidade, pode ser muitos choros para eles, e às vezes choro para os próprios pais que não queriam que eles fossem para lá. Então as Escrituras é muito perfeita no seu conteúdo, na sua essência, no seu valor. Aquele que despreza a palavra de Deus, ele tem que admitir que virá sobre ele algumas consequências que jamais viriam sobre ele se ele aconselhasse-se com a palavra de Deus. Jamais aconteceria. Veja comigo no Provérbios, no próximo livro, no capítulo 1. Capítulo 1 de Provérbios, o Salomão escreveu. Aliás, tem vários versículos em Provérbios dando conselhos de pais para os filhos. Capítulo 1, versículo 10 de Provérbios: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. É um conselho que Salomão estava dando para o seu filho. Tem um hino que nós não cantamos hoje aqui, o hino 408. A segunda estrofe diz assim: as más companhias tu tens de evitar, e seus maus costumes jamais adotar. As más companhias tu tens de evitar, e os seus maus costumes jamais adotar. Jamais adotar. Agora, no que diz respeito à palavra de Deus, devemos olhar para ela com muito carinho. Diz o Salmo número 19. Venha comigo aqui para o Salmo número 19. O salmista está falando do valor da palavra de Deus. Salmo número 19. Versículo 7. Ele estava falando da lei do Senhor, era o que ele tinha. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que conceito precioso da palavra de Deus. Ela refrigera a alma. A palavra de Deus, ela traz um refrigério, um frescor para a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Prosseguindo, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja bem aqui a felicidade conectada à palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lembra que o salmista falou no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aqui ele diz que ela ilumina os olhos.
Os olhos nossos precisam ser iluminados. Agora o versículo 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Agora o versículo 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A palavra de Deus está dizendo isso. O mel é muito doce. Parece que não tem nada que se compara ao doce do mel. Mas o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel, do que o licor dos favos. Diz o versículo 11, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aquele que guarda a palavra de Deus tem uma grande recompensa. Então isso é felicidade. Isso é felicidade. Isso é alegria na alma. É isso que precisamos atentar. É para as escrituras que precisamos atentar. Não somente ela é felicidade, a palavra de Deus ela traz felicidade, mas ela traz fruto também. Os filhos que obedecem à palavra de Deus, eles poderão estar crescendo e vir a produzir frutos para Deus. Olha aqui no versículo, voltei para o Salmo 1, versículo 3. Olha o conceito aqui do homem como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. As folhas é aquela que identifica a árvore. Se você vê uma árvore sem folha, você não sabe que árvore é aquela. Mas quando você passa e você olha, eu não sei o nome dessa árvore aqui, eu sei o nome das árvores que estão em frente, que é a oiti, que é uma árvore muito boa para a sombra. Então as árvores, as folhas das árvores, elas identificam a árvore. E aquele que tem prazer na palavra de Deus, ele é uma pessoa que ela é identificada constantemente. A pessoa que tem prazer na palavra de Deus, que lê e medita na palavra de Deus, ela é comparada a uma árvore que tem folhas verdes. Ou seja, ela é identificada até a distância. Às vezes algumas árvores só são identificadas quando você cheira a folha, ou quando você prova a folha. Mas o crente no Senhor Jesus Cristo, que valoriza a palavra de Deus, às vezes ele é conhecido de longe, como também ele é conhecido de perto. Então as folhas falam da identificação, da identidade. Como é bom se todos nós pudéssemos de longe sermos conhecidos como filhos de Deus e filhas de Deus. É claro que isso vai envolver um pouco o aspecto externo, dependendo do tipo de roupa que uma pessoa veste, tanto um homem quanto uma mulher, mais especificamente uma mulher, fica mais difícil, às vezes, acreditar que de fato ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, dependendo do tipo de roupa que ela estiver usando. Então a folha é essa identidade que uma árvore demonstra quem ela é, e as folhas então falam do nosso testemunho. Aí o salmista fala no versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. As pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, às vezes elas morrem, daí a pouco ninguém mais se lembra delas. Mas os filhos de Deus, as filhas de Deus, às vezes depois de muitos anos eles ainda são lembrados, por causa do testemunho que eles deixaram. Não é uma moinha que o vento levou, é um filho de Deus que partiu e deixou um legado, deixou exemplos, deixou testemunho de vida cristã. E muitas das vezes esse testemunho que os crentes deixaram, esses que partiram, ainda produz fruto, vai produzindo fruto, mais frutos. Quando as pessoas vão se lembrando daquela pessoa, de como ela viveu, de como ela se comportou naquela circunstância,
como ela agiu com a sua família, como ela agiu e se comportou com seus amigos, com seus vizinhos. Isso vai espalhando como uma onda que vai atingindo outras camadas e assim por diante. Então, quando nós olhamos para esse, aparentemente, salmo tão simples, nós ficamos admirados com as suas verdades, com o seu conteúdo, com as explicações de onde vem a felicidade de uma pessoa, de onde vem o prazer de um homem, de uma mulher no seu viver. Enquanto os ímpios, eles são espalhados, uma moinha, um punhado vai para um lado, o outro punhado de moinha vai para outro lado, espalha, ninguém nunca mais acha, o vento leva e ele desaparece. E diz o versículo 5 que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então isso vai afetar lá na frente, não só aqui é uma moinha que o vento espalha, mas lá na frente eles não vão suportar no juízo, e eles não vão subsistir no juízo, nem estarão na congregação dos justos. Que diferença enorme! Diz o versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E não vale a pena então andar segundo o conselho dos ímpios, porque o seu caminho vai perecer, ele vai desaparecer, o seu caminho vai perecer, os seus conselhos não têm valor, os seus conselhos não têm peso, os seus conselhos só puxam para baixo. E nós temos que admitir que também através do aparelho, estou apontando aqui, tem muitos conselhos que vêm todos os dias. Quando a pessoa abre eu não tenho rede social, eu tenho WhatsApp, mas há muitas mensagens que chegam, e há muitos jovens que através dos conselhos que vêm através da tecnologia, arruinam as suas vidas. Gente jovem, às vezes, aceitam os conselhos, até mesmo para acabar com a vida, como se tivesse uma felicidade depois disso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos esses conselhos aqui, e nós temos também o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Eu vou adiantar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, quando você vier, traga a capa, os livros e os pergaminhos. Paulo queria muito ter os pergaminhos, que é a palavra de Deus. Ele queria a capa para o inverno que ia chegar, ele queria os livros para a sua mente, mas ele queria os pergaminhos para a sua alma, para o seu espírito. E se tem realmente algo que fortalece a nossa alma e o nosso espírito, acabamos de ler aqui no Salmo 19, ela é um refrigério para a nossa alma. Às vezes a cabeça fica quente, dependendo das circunstâncias do dia à noite, a cabeça está quente, não dorme direito, de madrugada o sono vai embora. Mas se você começar a pensar na palavra de Deus, começar a citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso vai tirando as impurezas da alma, e aquela agitação da alma, ela vai saindo, e o frescor da palavra de Deus vai tomando o espaço que aquela agitação estava tomando. Então Paulo falou para Timóteo trazer para ele os pergaminhos. Falou para ele na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele disse procura. E no capítulo 3, no versículo 14 aqui da segunda carta, ele fala para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras. Ele fala, permanece nisso aí, não foge disso, não fuja da palavra de Deus. Os jovens que aprenderam às vezes na meninice, mas não permanecem, e aí entram outras coisas.
entram conselhos errados. E aí, aquela preciosidade que a palavra de Deus poderia estar produzindo na alma do jovem, do rapaz e da moça, do menino e da menina, se ele não permanece naquilo, vai entrar outras coisas, vai vir dissabores, vai vir tristezas. Ele falou para Timóteo: persiste em ler. Lembrando certamente disso aqui, do salmista. O salmista falou no versículo 2 aqui: o homem que tem felicidade, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes a gente perde o sono, mas quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quanta beleza vem. Pregações são feitas durante a noite, só no pensamento. Isso porque a palavra vai direcionando. Então a meditação na palavra de Deus é aquilo que vai produzir fruto. Como o Senhor falou para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, e ele vai te conduzir, e você vai ser bem sucedido. O sucesso aqui não é material, não é um sucesso tecnológico, é um sucesso espiritual. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus para dar sucesso ao homem. Sucesso espiritual, ou seja, o progresso espiritual, o ganho espiritual. E graças a Deus por irmãos e irmãs que têm valorizado a palavra de Deus e estão procurando ensinar os seus filhos no caminho da verdade. E esses irmãos e essas irmãs também serão recompensados, mesmo que tenha perdido algum tempo. Se porventura algum dos irmãos aqui, alguma das irmãs perderam muito tempo por falta de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ainda é tempo de recuperar um pouco do tempo. Enquanto tem vida, enquanto estão vivos, tem esperança. Então, Deus nos ajude para que nós também possamos meditar para nós, mas também possamos ensinar nossos filhos, porque assim vamos contribuir para o sucesso deles. O sucesso de um filho e de uma filha, em síntese, não está fora da palavra de Deus. Pode ter muito sucesso fora, mas o sucesso com base, o sucesso com ingredientes, o sucesso com raízes, eles estão aqui na palavra de Deus. Que Ele nos ajude. Amém.